Olá, pessoal, boa noite. Conversando mais um Vamos Conversar. Nosso convidado de hoje é o Marlon Assef, grande figura da cena cultural de Florianópolis e Santa Catarina, região sul. Documentarista, pesquisador. Enfim, Marlon está aí, mandando um brasa em Floripa. E aí, Marlon, tudo bem? Tudo bom, Lobão? Tudo jóia. Dentro do possível, tudo jóia. Em tempos de coronavírus, você está trancado? Estamos trancados, confinados. Não, estamos confinados, Lobão. Mas eu tenho que confessar uma coisa, Lobão. Eu tive que ir na farmácia hoje, rapidinho, aqui no bairro, e dei uma voltinha de carro com as meninas aqui, porque o negócio estava ficando feio já. Tá difícil esse confinamento? É complicado, né? Eu acho que a gente nunca, o Brasil, enquanto sociedade, nunca passou por isso, né? Por um confinamento desse tipo. Ter que ficar trancado em casa e aconteceu tudo tão de repente, né? A gente estava conversando com os amigos, indo numa festa, aí de um dia para outro a coisa começou a piorar, e quando você viu, foi decretado a quarentena, o confinamento, e aí ficou todo mundo isolado, né, meu amigo? Tem uns dados novos aqui que estão surgindo, que é um balanço da situação no Brasil. Já são 1.696 infectados. Uhum. Foram registradas 25 mortes até agora. Então, a situação está num crescente, né, Marlon? Tá, a coisa tá piorando. Eu até selecionei uns dados aqui da América Latina. Só um segundinho que eu vou, como a gente trocou de local aqui antes de começar a live, eu vou pegar aqui, só um minutinho. Não, beleza, pode chegar. É isso aí, galera. A gente está fazendo diariamente, né, esse papo aí com os amigos. É uma forma de integrar aí o pessoal que forma a nossa rede. E tá mandando um abraço pra gente, Marlon. Oi? O Ribamar Carneiro tá mandando um abraço aí pra gente. Eia, Ribamar, vizinho. Boa noite aí, Lobão. Boa noite, compadre. Vocês são compadres, né? Somos compadre, eu e o Riba. A última festa que a gente foi na casa do Riba, aqui no Rio Vermelho. E a gente não tinha nem essa ideia que a coisa ia virar esse tipo de situação que a gente está vivendo hoje, né? O Riba morou muito tempo na Itália, né? Então, o Riba morou muito tempo na Itália, lá nessa região que está afetada aí, e tem muita ligação sentimental com a Itália, né? Então o Riba está sentindo muito isso aí também. Eu acho que o irmão do Riba, se eu não me engano, mora na Itália lá e está com parentes também com esse problema. O negócio está feio. E aí, você... Mas, voltando àqueles dados que você tinha falado... Ah, tá, já achou. Tá aqui. Você quer... olha só. Opa. Isso aí são dados de ontem, tá? São dados de ontem. Ontem tinha 18 domingo, mortes, né, oficiais no Brasil. Hoje ainda já são continua 25. 18 mortes? Acho que sim, né? Não, foi para 25. 25, olha só a progressão a progressão rápida da coisa. Aqui em Floripa, em Santa Catarina, 78 casos, sendo que 10 casos aqui. A previsão é que na semana que vem já sejam quase 500 casos aqui no estado, tá? No Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 80 casos. E aí eu fiz um pequeno levantamento ontem da América Latina. O Uruguai estava com 135 casos e 2 pessoas na UTI. Argentina, 225 casos e 4 mortes. Pequeno obrigatória também, a Argentina. Só no domingo teve 65 novos casos lá na Argentina. Bolívia, casos, com a eleição, né, a eleição presidencial adiante.
Colômbia, 145 casos, e a quarentena na Colômbia está começando, se eu não me engano, é hoje ou amanhã. Paraguai tem 20 casos e uma morte, e Venezuela, 70 casos. Isso números de ontem, hoje já deve ter aumentado hoje, né? Aliás, ontem nós faríamos esse papo, né? Mas como eu acabei perdendo a hora, acabei dormindo, te deixei na mão, né, Marlon? Não, que isso, tá tranquilo. Mas sabe o que é isso? Eu É estou insônia. trabalhando home office também. Só imagino, cara, porque é uma situação, como a gente estava falando, inusitada, né? Talvez em outras epidemias que venham a surgir no futuro, a gente já vai ter para segurar essa história. Agora, nessa voltinha mesmo que eu dei na farmácia, pô, hoje é aniversário de Floripa, né, Lobão? Um dia lindo, não tem ninguém na rua, tá tudo fechado, não tem nada. Parece um cenário de filme hollywoodiano. Praia, nem pensar, né? Não, praia nem pensar, tem polícia rodando perto das praias, tem aquelas faixas amarelas de proibido passar, tá tudo assim. Ô, Marlon, fala um pouco aí da tua vida, rapaz. O que você está fazendo? O que você já fez? Teus projetos? Outro dia eu Bom, assisti Os Caminhos de Valda. Eu fiquei encantado. Gostou, né? É o seguinte, eu sou jornalista de formação, né? Me formei lá, PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhei na Zero Hora, depois eu vim trabalhar no Jornal Zero Hora de Porto Alegre, depois eu vim trabalhar no Diário Catarinense aqui em Santa Catarina. E após isso trabalhei em vários órgãos de imprensa, Jornal A Notícia, a N Capital, assessoria de imprensa, eu fiz toda aquela via crucis do jornalismo, né? Hoje eu trabalho na Editora Empreendedor, que é um portal de notícias e uma revista física que ainda resiste, com reportagens sobre gestão de empresas, empreendedorismo, franquias. E tenho esse pé que eu comecei há um tempo atrás no audiovisual. Então eu tenho 3 documentários, um deles é O Caminho de Valda, que você viu agora recentemente. Tenho Dom Hermes, que é um filme que eu fiz sobre um cineminha de bairro que tinha lá na fronteira. Eu sou da fronteira do Brasil com o Uruguai, né, Santana do Livramento. E também fiz um terceiro documentário, Conversas com Perseverando, sobre esse homem, o Perseverando Santana, que foi uma fonte das minhas pesquisas em mestrado e doutorado em História depois. Então é um pouco de história política. Basicamente, essa aí é a minha trajetória até agora. Fala um pouco desse projeto da fronteira. Eu acho muito legal, que é o Perseverando, a história dele. Quem foi essa figura? Então, o Santana, ele era um pecuarista, né, de porte médio, digamos assim, que era filiado ao PCB. Então, foi um homem que eu conheci já com seus 90 anos. Ele foi... a minha mulher ali, um livro, ela escreveu um livro sobre a história cultural lá da fronteira, né? Então, ela prospectou uma série de fontes. Mas aquelas fontes ela estava abordando, naquele momento, que ela estava história cultural aqui na Federal de Santa Catarina, sobre uma perspectiva cultural. Mas aí, então, o Perseverando Santana era uma pessoa que naquele momento falava para ela sobre cabarés, sobre a vida boêmia nos anos 40, 50, 60, lá na fronteira. E que depois a gente veio a descobrir também toda essa gama da história social, né? Então, eu estudei
e as lutas operárias no frigorífico Armor, e o Perseverando Santana foi... Não sei se caiu a conexão aí, Lobão. Não, não, não. É lá no Uruguai, a fronteira com o Uruguai, né? Santana do Livramento. Exatamente, Santana do Livramento e Rivera. Rivera é a cidade uruguaia e Santana do Livramento é o lado brasileiro. Mas é uma conurbação urbana só. É apenas uma rua que divide. É uma fronteira. E o Perseverando ele teve uma militância de esquerda sendo um pecuarista, né? Interessante isso. Ele era aquele comunista dos livros, entendeu? Ele não era da linha de frente, digamos assim, ele não era um sindicalista. Ele era que estudava muito, que lia, que ele era filiado ele foi muito influenciado pelo Jorge Amado. Então foi toda aquela geração ali dos anos 50 que o PCB, a luta pelo petróleo é nosso, a guerra na Coreia. Então foi uma época que o Brasil até tem muita similaridade com o que está acontecendo hoje, né? Essa nova Guerra Fria, digamos assim, né? Essa guerra híbrida que os Estados Unidos estão travando com a China e está sobrando para nós aqui também, né? A própria questão do coronavírus, deixar de colocar dentro desse pacote aí, né? Ninguém pode dizer que não foi o início de uma guerra biológica. Não dá para afirmar totalmente. Agora, a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né? Virou um livro também, né, Marlon? Essa minha pesquisa de mestrado virou um livro chamado Retratos do Exílio, onde eu abordo a passagem daqueles exilados do golpe de 64 pela fronteira, né? A recepção que eles tiveram dos camaradas na fronteira, eles entraram no Uruguai, como é que foi aquela vida deles ali, aquelas negociações, né, com o poder ditatorial ali no Brasil, e depois fechou o tempo no Uruguai também, e aí ficou todo mundo um pouco, digamos, entre duas ditaduras, né? De um lado a uruguaia e do outro lado a brasileira. Então isso aí resultou nessa pesquisa de mestrado que eu escrevi esse livro chamado Retrato, Solidariedade e Resistência na Fronteira. Ô Marlon, você tem contato, você está sempre lá na fronteira, né? Você está indo sempre lá em Santana do Livramento, Rivera. O pessoal tem falado dessa situação do corona lá. O que está acontecendo lá pela região? Olha, lá nos casos do corona, tá, de 2 pessoas que adoeceram. Então, é um problema grave, né? O Uruguai, percentualmente, é um país que está bastante afetado, né, pela epidemia. Tinha 135 casos, mas já tem bem mais hoje. Então, as pessoas estão assustadas. Eu acho que como todo mundo, né? Aqui, próprio aí na rua, tudo fechado, o pessoal está levando a sério a quarentena. Porque a gente não sabe, né, Lobão, onde é que vai parar isso? A gente está no meio de uma onda, a gente está vendo aquela onda se aproximar e não sabe como é que vai ser o impacto dela, né? A verdade, fragilidade muito grande, né? Acho que a gente está vivendo uma fragilidade econômica, né? Porque as pessoas estão sem emprego, estão sem dinheiro para enfrentar a própria quarentena, porque não é fácil você se trancar em casa e não ir trabalhar, e muita gente não tem como garantir a sobrevivência do dia. Então, uma coisa é decretar quarentena, outra coisa é você poder sustentar a sua família, entendeu? E aí tem toda essa fragilidade psicológica, porque pararam e não conseguem, quer dizer, não consegue não, é para a pessoa, namorados, né, que não pode se ver. Então, é uma situação assim
praticamente de guerra. Porque, digamos assim, se você tem um problema, se dá um vento, destelha a sua casa, você não pode chamar o vizinho para ajudar, porque pode pegar o vírus. Tá dependendo para se manter bem. E são fatores que a gente não domina. Tem aqui uma mensagem do Alexandre Souza, né? Ele colocou o seguinte: olha o RJTV. O RJTV é o jornal regional aqui do Rio, que é da Globo. Ele está dizendo: o RJ deu um panorama mais preciso sobre os números. Ao ler os casos identificados, você pode ler X vezes 10, pois só identifica um décimo dos casos reais, né? Então, quer dizer, a proporção de a cada 10 casos só é registrado um caso. Então, subnotificação, não é isso, Marlon? Eu entrevistei da Associação Catarinense de Medicina e ele estava me dizendo isso. Tem 78 casos, tinha até ontem, mas na semana que vem já iam ser 500 a previsão. E assim vai multiplicando. Então é isso que assusta a gente não sabe aonde que vai parar. E ele me dizia que 40 semanas, é isso? A coisa não volta à normalidade. Então você fica pensando, como é que eu vou fazer? Vou ficar em casa mais 2 meses? E as pessoas que não podem? E a economia? Digamos que a gente consegue superar toda a primeira onda do vírus. Depois tem toda a questão do emprego, né? Porque muita gente vai ficar desempregada, muitos comércios vão falir, quer dizer, tem toda a questão econômica que isso aí acarreta também. Então, realmente é um negócio muito impactante. Como é que você avalia essa bomba atômica do Bolsonaro, que foi essa medida provisória, que inicialmente suspendeu os salários por 4 meses, ele disse que vai revogar isso e até agora não revogou. Qual a sua avaliação disso? Eu coloco isso dentro daquela fragilidade que eu estava falando, só que político-institucional, entendeu? A gente está vivendo, na verdade, quase um desgoverno, né? A gente nunca viu um presidente que não consegue demonstrar afeto pelas pessoas mais necessitadas, né? Ele pensa só numa questão puramente econômica e com declarações totalmente sem contexto, né? Minimizando a crise. É assim, bom, quando ele elogiou o torturador lá no começo da campanha, e mesmo assim as pessoas não deram a mínima para isso e votaram em massa, o negócio não ia poder dar. Não ia dar. Esse cara não tem comprometimento. Eles estão com um processo de destruição sistemática nessa questão louca do neoliberalismo, tem que largar isso, e esse alinhamento com os Estados Unidos a qualquer preço, entendeu? Então, eu acho que a gente está muito mal referenciado aí de líder, né? Nós temos que esperar que os governadores tomem atitudes, como estão tomando, mesmo com o Bolsonaro desabilitando muitas delas, né? Questão agora dos ônibus interestaduais. E está sendo assim, cada um por si. O brasileiro está tendo que se cuidar, porque a gente não pode esperar muita coisa do governo Bolsonaro, infelizmente. O Alexandre Souza novamente está fazendo um comentário aqui. Ele está dizendo o seguinte: a onda de demissões em pequenos comércios já é brutal. As pessoas não perderão, já estão perdendo. Muitas até por telefone ou WhatsApp. Tristeza, né? É uma situação incrível, né? Durante a própria epidemia e depois, eu não sei, como é que a gente vai parar? E se o governo não subsidiar esses pequenos empresários, se não der
se não abrir cotas sociais para a população, sabe? O governo vai ter que segurar isso, porque senão o pior cenário pode acontecer, entendeu? As pessoas sem trabalho, sem comida, sem perspectiva, a gente pode cair num processo de conflito aberto. Marlon, numa situação dessa, dá para fazer planejamento, pensar no futuro? É difícil. Acho que a gente tem que estar sempre sonhando com planos pessoais, né? Sempre elaborar coisas positivas, porque a gente não pode entrar no pessimismo. Agora, se você for pensar friamente na questão econômica, por exemplo, do que pode acontecer nos Estados Unidos, no que vai refletir aqui no Brasil, né, por sua vez, é complicado. Eu acho que o mundo está passando por uma saculejada aí muito forte. E esse realinhamento a gente não sabe como é que vai ser. Depois que passar essa crise aí lá por, sei lá, outubro, como é que o mundo vai estar? Vai ser um novo desenho. E o Brasil também. Ou eles têm medidas mais efetivas aí de auxílio social, olha mais para o que está necessitando da população, ou a coisa pode degringolar aí. Marlon, quem está te mandando um alô lá de Búzios é a Silvia Rabelo. Olá, Marlon Assef e André Lobão, ligado em vocês aqui de Búzios. Silvia Rabelo. Poeta Silvia Rabelo, beijo. Tem mais um recado aqui. Lígia Vargas. Marlon, tá te mandando um abraço. Salve, Lígia. Ô, Marlon, fala um pouco aí da tua participação na cena cultural aí de Floripa. Cena cultural? Isso. O que você já aprontou aí, Marlon? Do teu grupo aí, no Rio Vermelho. Olha só, eu sempre fui jornalista. A gente trabalha no jornalismo, né, Lobão? Então, o jornalismo te aproxima muito dessa questão do movimento cultural e tal, desde anos, né? Eu fui repórter e editor aqui do suplemento de cultura do jornal A Notícia, lá, muitos anos atrás. E acho que a minha participação efetiva mesmo foi com o filme Caminhos de Valda, né? Que eu fiz esse documentário sobre a artista plástica Valda Costa, então ele me projetou um pouquinho nessa questão cultural aqui da ilha. A gente curte aqui, gosta de fazer na ilha, está sempre prospectando novas coisas, né? O nosso universo é esse universo manezinho, digamos assim, né? E sempre com aquele pé lá no sul também, né? Ontem uns amigos nossos fizeram um show pelo Instagram, um show de tango, em que o violonista estava em Buenos Aires e México. E a gente estava ouvindo aqui em Floripa. Ali já estava ligada também. Então, é isso aí. Eu acho que nesses dias que a gente está muito trancado em casa, a gente tem mais aqui interagir e fazer as coisas acontecerem como a gente está fazendo agora, como esse seu projeto aí, que é maravilhoso, né? Eu gostei muito do Caminhos de Valda. Conta um pouco da história da Valda Costa. A Valda Costa era uma pintora negra aqui de uma comunidade aqui do centro da cidade, do Mocotó. E quando eu fiz o filme, a Valda ela estava bastante esquecida, assim, sabe? Porque a gente não pode negar que Florianópolis é uma cidade pequena, digamos, na época da Valda era menor, era uma sociedade muito hierarquizada. Então, pela própria condição de mulher negra, mulher oriunda de uma comunidade carente, ela estava um pouco assim, fora daquele mapa tá aí o filme, fora daquele mapa das artes plásticas oficiais, digamos assim, né?
Então foi muito bom a gente fazer esse filme para recuperar a obra da Valda, que é maravilhosa. Isso aí começou com uma pesquisa de doutorado da professora Jaqueline Wilde Lins, da UDESC, Universidade do Estado aqui de Santa Catarina. E a Liane, a minha esposa, estava fazendo uma pesquisa de campo para ela. Foi aí que a gente conheceu a Valda e pensou, poxa, vamos registrar, né, a obra da Valda, porque até então ela estava sendo abordada num trabalho de uma tese de doutorado. E foi um filme assim que o universo todo ali confluiu para que desse certo, entendeu? A trilha sonora foi feita pelos meus amigos lá de Buenos Aires, que são pessoas super talentosas, que hoje estão trabalhando na... Aí está aparecendo umas obras dela, exatamente. Então, assim, eu reuni esse pessoal, música de Buenos Aires, também foi feita por uns amigos meus de Santana do Livramento, que hoje moram aqui, especialmente o Luizinho, o Luiz Eduardo Freitas. Então, foi assim, foi uma reunião de gente que deu seu talento para que o filme acontecesse, e vendo o filme hoje eu fico muito satisfeito, porque ele registrou gente que já faleceu, né, da cena cultural, artistas plásticos aqui da ilha. Então, além da Valda, ele foi um filme que guardou a memória de muita gente. Isso aí, para mim, foi muito bom. É realmente muito bonito o filme. Quem quiser acessar, ele está no Vimeo, não é isso? Está no Vimeo. E eu recentemente descobri que colocaram um filme, até sem eu saber, no YouTube também. Mas a página oficial dele é no Vimeo. Se coloca no Google, Vimeo, Caminhos de Valda, vai dar direto lá. E é um filme que tem legendas em espanhol também. Não. Eu me lembro de ter visto ela vagamente lá nos anos 90, mas foi assim, foi de passagem. Eu nem sonhava que um dia eu ia fazer um documentário sobre a vida dela. Umas obras dela. É uma artista maravilhosa. A gente, na Semana da Consciência Negra, aqui, se não me engano, foi em 2013, eu não estou lembrando agora exatamente, foi uns anos atrás, a gente promoveu uma exposição com mais de 20 obras da Valda. Então, a gente recorreu acervos do governo do estado, acervo particular, e foi muito bonito, sabe? A gente recuperou assim uma extensa obra dela e foi ótimo. Um recado aí da Lígia. Peraí que eu vou limpar. É verdade, Lígia. A Valda pintou a ilha como ninguém. Ela pinta a ilha assim de uma maneira muito dela, ela pinta a comunidade, ela pinta os morros, ela pinta o mar. É uma obra fantástica e super focada na ilha e nos habitantes da ilha. Valeu. Aham. Marlon, essa coisa isso. de centro urbano, das coisas, muita gente fala, mas a cena cultural brasileira só acontece em Rio e São Paulo. Como é que o pessoal aí do Sul encara isso? Como é que vocês de Santa Catarina... E tem uma coisa muito interessante nesse filme da Valda, que mostra a cena catarinense, né, cara? Que é muito legal. Então, a cena catarinense é ótima, tem muita gente boa em todas as áreas aqui. Eu acho que o Brasil precisa mesmo de realização, digamos assim. A gente precisa se conhecer mais, sabe? Até por coisas como você está fazendo nessa live. A gente precisa conversar mais, estado com estado, produtores culturais com produtores culturais. A gente tem que se
agilizar para fazer uma coisa fazer uma ponte nesse país, que é muito grande, né? Então, acho que a gente precisa acelerar esse processo. E eu acho que até essa crise está sendo boa, porque está sendo boa para isso, né? Para a gente se conhecer mais e para pensar no futuro como é que a gente pode estreitar mais esses laços, né? Trazer o pessoal lá do Pará aqui para Santa Catarina para o Rio para... Entendeu? Tem que cruzar mais, eu estou achando. A proposta dessa ideia do Vamos Conversar é exatamente essa, né, Marlon? Muito Como boa. está no isolamento e fica até uma maré meio para baixo, né? Pinta uma tristeza, nada é melhor do que conversar, bater papo, rever os amigos, né? Exatamente. Jogar uma conversa fora, falar mal do presidente, não tem coisa melhor, né? Para segurar esse rojão vai ter que ter muito papo, viu, Lobão? Porque a gente não sabe até quando que a gente vai nessa, né? Então, a gente tem que segurar essa onda aí, porque vai longe ainda um pouquinho. E depois disso a gente tem que continuar, né? Claro. E assim, falando aí para todos que estão acompanhando aí esse papo, né, dando essa audiência aí para a gente, pode mandar um alô, pode mandar um inbox pedindo para participar. A gente faz um papo desse por dia, até acabar, né, esse triste momento que a gente está vivendo aí, né? Então pode mandar seu alô, quer mostrar o que está fazendo, quer jogar a conversa fora, pode mandar um recado que a gente coloca aqui. Não é isso, Marlon? É isso aí, eu acho que tem que continuar o projeto, tem que bater papo, a gente volta no papo, aumenta a janelinha, fazemos um papo entre 3, 4 pessoas, vamos trazer o pessoal que está lá na Europa. Só vai faltar aquela geladinha e o churrasco, né? Ah, mas isso aí a gente recupera. E caiu aqui a conexão com o Marlon. A gente está aqui voltando. Espera aí, Malu. A Malu está aqui comigo. A gente está conversando com o Marlon Assef. Ele é cineasta, pesquisador e jornalista, né? Opa, ele está voltando aqui. O Marlon já está voltando aqui com a gente. A gente vai fazer o encerramento aqui desse papo de hoje. E aí, Marlon, caiu? Joia. Está me ouvindo, Marlon? Tô te ouvindo. Caiu aí. Okay. Ah, foi aqui, né? Foi. Mas valeu, Lobão. Valeu o bate-papo, foi ótimo. Tem mais um recado aí, ó. Ó, Silvia Rabelo. A Silvia Carioca? Silvia Carioquíssima da Gema. Silvia poetisa? Artista plástica, poetisa maravilhosa, uma pessoa fantástica. A Silvia tem um centro cultural lá em Búzios. Qual o nome do centro cultural? Eu não sei o nome agora, mas eu sei que ela tá trabalhando com cultura lá em Búzios, ela tem um pé aqui na ilha e tem um pé em Búzios. A Silvia está sempre nesses dois lados aí. Ô, Silvia, deixa aí o nome aí do centro cultural aí, informa pra gente. A Silvia é uma pessoa maravilhosa para fazer um bate-papo, hein, Lobão? Opa, peraí, tem mais um recado aqui. A mão virtual do vírus quebra as barreiras de um país outrora dividido. Ninguém solta a mão de ninguém. Valeu, Lígia. Uhul! Valeu, Lígia. Ô, Marlon, já tem 34 minutos de programa. O papo tá bom, mas tá na hora, né? Tá bom, Lobão. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Finais aí, manda seu recado final. Não, só agradecer aí o convite pelo bate-papo e vamos continuar nessa vibe aí. Vamos botar a coisa para frente, para cima, que é o que a gente tem que fazer. Pode contar comigo aqui com o que precisar. Valeu, Marlon. Um grande abraço. Obrigado a todos aí que curtiram. Deram essa audiência aí para o nosso bate-papo. Hoje foi o Marlon Assef, nosso amigo lá de Florianópolis. A gente tem um amigo em comum, né, Marlon? Que é o Antônio Duarte, fotógrafo. Grande Antônio Duarte, super fotógrafo. Por onde anda Antônio Duarte?
Duarte está morando eu acho que em Nova Friburgo, né? Ele mora aí, na Baixada. Duarte está muito bem, tá joia. Um abraço, Duarte. Valeu, Marlon. Valeu, Lobão, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.